vento sopra suavemente sobre um vale desolado. O solo está coberto por ossos secos, espalhados por toda parte. Um silêncio profundo domina a paisagem. Não há vida, não há esperança. Apenas o vazio de algo que já existiu e foi esquecido pelo tempo. Então, em meio a essa cena sombria, uma voz poderosa ecoa: Filho do homem, poderão estes ossos reviver? Essas palavras ressoam no coração de um homem. Ele não está ali por acaso. Seu nome é Ezequiel, um profeta, alguém escolhido para ser a voz de Deus em tempos difíceis. Ele olha ao redor, vê os ossos, sente o peso da pergunta e responde com humildade: Senhor Deus, Tu o sabes. Essa não é apenas uma visão extraordinária. É uma mensagem, uma revelação que mudaria não só a vida de Ezequiel, mas a esperança de toda uma nação. Uma visão que atravessaria os séculos e chegaria até nós nos dias de hoje. Mas o que essa visão significa? Por que Deus levou Ezequiel a esse vale de ossos secos? E mais importante, qual é o impacto dessa mensagem para nós? A história que vamos explorar agora não é apenas um relato do passado. É um convite à reflexão, um chamado para aqueles que já sentiram sua fé, seus sonhos e até sua própria vida secarem como esses ossos espalhados pelo chão. Será que há esperança mesmo quando tudo parece perdido? Se você já se sentiu sem forças, sem direção, como se estivesse em um vale de ossos secos, então esta mensagem é para você. Porque o que acontece a seguir é algo que desafia toda a lógica humana. Algo que mostra que, quando Deus fala, até os ossos mais secos podem voltar à vida. Vamos juntos descobrir o significado por trás dessa visão poderosa e entender como ela ainda ecoa nos dias de hoje. Antes de entendermos completamente essa visão, precisamos voltar no tempo. Precisamos nos colocar no lugar de Ezequiel e do povo de Israel. O que levou a essa visão? Qual era a situação da nação naquele momento? O povo de Israel já tinha visto dias gloriosos. Houve um tempo em que Jerusalém era uma cidade próspera, um símbolo da aliança entre Deus e sua nação escolhida. O templo, majestoso e imponente, era o centro da adoração, um lugar onde o próprio Deus manifestava sua presença. Mas tudo isso mudou. Por anos, Deus enviou profetas para alertar Israel. Eles advertiram contra a idolatria, contra a corrupção dos líderes e contra a injustiça que se espalhava entre o povo. Mas a nação não ouviu. Continuaram a trilhar caminhos distantes da vontade de Deus. E então, o impensável aconteceu. O exército da Babilônia, liderado pelo rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém. O cerco foi brutal. A cidade foi devastada. O templo, símbolo da presença de Deus, foi reduzido a cinzas. Reis foram depostos. Famílias foram separadas. E o povo foi levado como prisioneiro para uma terra estrangeira, forçados a viver sob domínio babilônico. Aqueles que um dia tinham um lar, agora eram estrangeiros. Aqueles que um dia tinham um rei, agora eram servos de um império opressor. E aqueles que um dia tinham uma promessa, agora se perguntavam se Deus ainda estava com eles. O exílio não era apenas uma derrota política, era uma morte simbólica. Israel estava como um corpo sem vida, um povo sem identidade, sem esperança. Sentiam-se esquecidos, abandonados. Ezequiel, o profeta chamado por Deus, também estava lá, vivendo entre os exilados. Ele via o sofrimento de seu povo. Ele sentia a dor da separação. Ele conhecia as lágrimas derramadas em uma terra estrangeira. E então, no meio desse desespero, Deus fala. No momento mais escuro da história de Israel, Deus dá uma visão. Uma visão estranha, assombrosa, mas carregada de um significado profundo. Uma visão de um vale cheio de ossos secos. O que essa visão significava para os exilados? Seria um aviso, uma condenação? Ou talvez um sinal de que, apesar de tudo, a esperança ainda não tinha morrido? A história do Vale dos Ossos Secos começa aqui, no exílio, no momento em que Israel se via sem futuro, sem identidade, sem vida. Mas o que Deus estava prestes a revelar a Ezequiel mudaria tudo. Ezequiel se vê diante de algo que desafia qualquer entendimento.
Um vale repleto de ossos espalhados, brancos, ressequidos pelo tempo. Não há sinais de vida, apenas o silêncio esmagador da morte. Deus então lhe faz uma pergunta: Filho do homem, poderão estes ossos reviver? O profeta encara aquele cenário. Como responder? O que poderia dizer diante do impossível? Ele não ousa afirmar, nem negar. Apenas confia. Senhor Deus, Tu o sabes. E então a voz de Deus ressoa mais uma vez, agora não com uma pergunta, mas com uma ordem. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel obedece. Ele fala. E quando ele fala, algo acontece. O chão começa a tremer. O som de ossos se chocando uns contra os outros ecoa pelo vale. Eles se movem, começam a se juntar, encaixam-se novamente como um quebra-cabeça esquecido. Nervos e tendões surgem, conectando cada parte. Músculos se formam. Pele cobre os corpos. O que antes eram apenas ossos secos, agora tomam forma humana novamente. Mas ainda falta algo. Eles continuam imóveis, sem vida. Deus fala novamente. Profetiza ao Espírito. Profetiza, filho do homem, e dize-lhe: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel obedece mais uma vez. Ele clama ao Espírito. E então o impossível acontece. O sopro da vida invade aquele vale. Os corpos se erguem, os olhos se abrem, o ar enche os pulmões. Onde antes havia apenas morte, agora há vida. Um exército poderoso se levanta diante dos olhos de Ezequiel. A visão não era apenas sobre ossos, era sobre restauração. Era sobre um povo que se via perdido, sem esperança, mas que ainda poderia viver novamente. Ezequiel vê tudo isso acontecer. Ele sente a força do vento, o peso da presença de Deus naquele lugar. Mas ainda falta uma resposta. O que tudo isso significa? Por que Deus mostrou essa visão? E então Deus explica: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A visão era mais do que um espetáculo sobrenatural. Era uma promessa. Deus estava dizendo ao povo que, mesmo que se sentissem mortos, esquecidos e sem esperança, Ele ainda poderia trazê-los de volta à vida. O exílio não era o fim. A destruição não era definitiva. Deus restauraria Israel, traria seu povo de volta, daria a eles um novo fôlego, uma nova chance. E mais do que isso, essa visão carregava uma verdade que ia além de Israel. Era uma mensagem de renovação para qualquer um que já se sentiu perdido, esgotado, sem forças para continuar. Porque se Deus pode trazer vida a um vale de ossos secos, Ele pode trazer vida a qualquer coisa. O vale dos ossos secos não era apenas uma cena impressionante. Não era apenas um milagre visível aos olhos de Ezequiel. Aquilo era uma mensagem, uma revelação profunda sobre o que Deus é capaz de fazer. Agora, os ossos estavam cobertos por carne, os corpos estavam formados, o fôlego de vida já os havia alcançado. O exército estava de pé, forte, vivo. Mas o que tudo isso significava? Então Deus fala novamente. Ele revela ao profeta o mistério por trás da visão. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. O povo de Israel, exilado na Babilônia, sentia exatamente isso. Eles não estavam apenas longe de sua terra. Eles estavam longe de sua identidade, longe da promessa. Sentiam-se mortos por dentro, sem força para continuar, sem esperança de restauração. O exílio não foi apenas uma perda territorial, foi uma morte espiritual. Eles não viam mais saída. O templo havia sido destruído, o reino havia sido derrubado. Parecia que a aliança de Deus com eles havia chegado ao fim. E então, Deus responde ao lamento de seu povo com uma promessa poderosa:
Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus estava dizendo que a história de Israel não tinha acabado, que a esperança ainda existia, que ele não havia se esquecido do seu povo. Assim como fez com os ossos secos, ele traria vida ao que parecia estar morto. Ele reuniria novamente seu povo, restauraria sua identidade e os faria voltar à sua terra. Mas essa mensagem não era apenas para Israel. Era para todos aqueles que, em algum momento, se sentiram como esses ossos secos. Quantas vezes nos sentimos assim? Perdidos, sem força. Como se algo dentro de nós tivesse morrido. Como se a esperança tivesse sido arrancada de nossas mãos e não houvesse mais nada a ser feito. Talvez você já tenha olhado para a sua vida e pensado: é tarde demais. O que foi quebrado não pode ser restaurado. O que foi perdido não pode ser recuperado. O que morreu não pode voltar à vida. Mas a visão de Ezequiel nos ensina algo essencial. Deus tem o poder de restaurar. Ele pode trazer vida onde há morte. Pode renovar aquilo que parecia destruído. Pode reconstruir aquilo que parecia perdido. O Vale dos Ossos Secos não representa apenas Israel. Ele representa qualquer pessoa que já sentiu que sua história chegou ao fim. Representa aqueles que perderam a fé, que enfrentaram tempos difíceis, que viram seus sonhos secarem e se espalharem pelo chão como ossos esquecidos. E a resposta de Deus para esses momentos é clara. Profetiza sobre esses ossos. Chama o Espírito. Fala a palavra da vida. Porque quando Deus sopra, até o impossível se torna realidade. Quando ele fala, o que está morto volta a viver. A visão de Ezequiel não ficou presa ao passado. Não foi apenas uma promessa para Israel, um relato de uma restauração antiga. Essa visão atravessou os séculos e ainda fala diretamente conosco hoje. Porque, se olharmos ao nosso redor, veremos que ainda existem muitos vales de ossos secos. Não literalmente, mas espiritualmente, emocionalmente, socialmente. Lugares onde a esperança morreu, onde a vida perdeu seu sentido, onde as pessoas se sentem vazias, sem direção. Quantas pessoas vivem como ossos secos? Pessoas presas em depressão, em medo, em desespero. Pessoas que perderam sua identidade, que não enxergam mais um propósito. Quantos olham para si mesmos e só veem ruínas, lembranças do que um dia foram? Quantos se sentem tão perdidos que acreditam que não há mais saída? Talvez você já tenha sentido isso. Talvez já tenha enfrentado momentos onde tudo parecia sem vida, onde sua fé estava fraca, onde seus sonhos pareciam impossíveis, onde seu coração estava despedaçado. Como se estivesse em um vale de ossos secos, sem forças para se levantar. Mas essa visão não é uma história sobre morte. É uma história sobre vida. É um testemunho do que Deus pode fazer, do poder que Ele tem para transformar qualquer situação, para levantar qualquer pessoa, para restaurar qualquer coração. Porque Deus ainda pergunta: podem esses ossos reviver? E nossa resposta pode ser como a de Ezequiel: Senhor Deus, Tu o sabes. Talvez não tenhamos as respostas. Talvez não saibamos como, nem quando, nem de que maneira a mudança virá. Mas sabemos que Deus tem o poder de fazer. Sabemos que Ele pode soprar vida onde há morte, restaurar o que foi quebrado, trazer de volta o que foi perdido. Assim como Ele fez com Israel, Ele pode fazer com qualquer um. Com uma família destruída, com uma vida cheia de feridas, com um coração que já perdeu a esperança. Nada está tão perdido que Ele não possa restaurar. Nenhum vale é tão seco que Ele não possa trazer de volta a vida. O vale dos ossos secos pode ser sua vida, pode ser sua fé, pode ser seus sonhos. Mas a boa notícia é que Deus ainda fala. E quando Ele fala, as coisas mudam. O mesmo sopro que trouxe os ossos à vida ainda sopra hoje. O mesmo Espírito que restaurou Israel ainda está presente. O mesmo Deus que levantou um exército de um vale de ossos secos pode levantar você. Então a pergunta permanece: você crê que esses ossos podem reviver? O Vale dos Ossos Secos nos ensina algo profundo. Aquilo que parece irreversível pode ser restaurado. O que está morto pode viver novamente.
O que foi perdido pode ser reencontrado. Porque quando Deus fala, a morte não tem a última palavra. Talvez você esteja enfrentando um momento de desânimo, sentindo-se como um desses ossos secos. Talvez sua fé esteja fraca, seus sonhos pareçam distantes, seu coração esteja pesado. Mas essa visão nos lembra que Deus não terminou sua obra. Ele ainda sopra vida. Ele ainda restaura. Se Deus pôde transformar um vale de ossos secos em um exército vivo, o que Ele não pode fazer em sua vida? O que Ele não pode restaurar? Essa não é apenas uma história antiga. É um chamado, um convite para crer, para confiar, para levantar-se novamente. O sopro de Deus ainda está disponível para aqueles que creem. Ainda há esperança. Ainda há vida. Porque o Deus que restaurou Israel é o mesmo Deus que pode restaurar você. Então, olhe para a sua própria vida e pergunte a si mesmo: quais são os ossos secos que precisam da palavra de Deus? Onde você precisa de um sopro de vida? O vale não é o fim. A morte não é o fim. Quando Deus fala, tudo pode mudar. Você crê nisso?